Bem-vindo a mais um debate autárquico da Conta Lá, uma operação gigantesca jornalística e inédita, já que pela primeira vez na história da televisão em Portugal, um canal assume a responsabilidade de fazer 278 debates autárquicos. Hoje vamos olhar para Constância, um concelho pequeno em dimensão, mas com grandes desafios para o futuro. São 4.000 habitantes que vivem problemas muito concretos no cotidiano: a poluição industrial, perda populacional, baixa densidade, envelhecimento também marcado da população, déficit de qualificações e também uma fragilidade nos acessos aos cuidados de saúde. Foi o PS que venceu as últimas eleições, elegeu 4 vereadores e o atual Presidente da Câmara, Sérgio Oliveira, procura um terceiro mandato. A CDU, com um vereador, mantém-se como a única força de oposição institucional no Executivo. São por isso os meus convidados: Sérgio Oliveira, do PS, atual Presidente da Câmara, à minha esquerda, com 39 anos, recandidata-se para um terceiro e último mandato. E à minha direita, João Pedro Céu, professor, 60 anos, cabeça de lista da CDU, diz estar apostado em conseguir cumprir o objetivo de recuperar o concelho. Começo aqui à minha esquerda. Sérgio Oliveira, muito bom dia e obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui presente. Depois de 8 anos de governação socialista, Constância continua a enfrentar, perda de população jovem, dificuldades em atrair o investimento, e apresenta-se como um candidato à continuidade das políticas. E o que eu lhe pergunto é: por que devem os eleitores acreditar que com mais 4 anos de governação vai conseguir fazer aquilo que até agora ainda não conseguiu? Ora, muito bom dia a todos. Cumprimentar em primeiro lugar a plataforma Conta Lá pela iniciativa do debate e obviamente cumprimentar o candidato da CDU, o Sr. Professor João Céu, uma saudação democrática. Portanto, o Concelho de Constância nos últimos 8 anos, por que razão é que os eleitores devem voltar a confiar no Partido Socialista? O Concelho de Constância efetivamente transformou-se e dinamizou-se. Se foi tudo realizado de forma correta, se foi tudo bem feito, não foi. Mas os indicadores que temos atualmente a nível populacional, a nível da taxa de fixação de novas famílias no concelho, mostra que o concelho está a conseguir inverter esse declínio. Basta consultar as recentes estatísticas populacionais para ver que o concelho, nos últimos 4 anos, a população cresceu à volta de mais de 200 habitantes. Temos tido, a nível de licenciamentos, processos na Câmara Municipal, a nível do urbanismo, um volume como o município não conhecia há vários anos. Portanto, e tudo isto leva, numa política de proximidade que tem sido aquela que o Partido Socialista tem seguido na gestão da Câmara Municipal ao longo destes anos, uma proximidade às populações, na resolução dos pequenos problemas do dia-a-dia das populações e, acima de tudo, que é isto que nós gostamos de vincar. Obviamente que esta candidatura é do Partido Socialista, portanto, eu sou militante do Partido Socialista, mas ao longo destes anos todos, o Partido Socialista e esta candidatura têm tido a capacidade de envolver nas suas listas, quer como membros efetivos, quer como membros suplentes, homens e mulheres dos mais variados quadrantes políticos, promovendo pontos e diálogo, porque um concelho com a dimensão do de Constância, só promovendo pontos e promovendo diálogo entre instituições e pessoas, é que conseguimos vencer os desafios do futuro. Vamos ouvir João Pedro Céu. Muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado também o nosso convite. A CDU tem perdido influência no Médio Tejo, apresenta-se como uma alternância às forças políticas dominantes aqui em Constância, defende o reforço dos serviços públicos, medidas sociais e o modelo de desenvolvimento, mais sustentável. A minha questão é esta: que proposta concreta tem a sua candidatura que possa demonstrar que a CDU tem capacidade real para governar e não apenas para se manter como uma força simbólica do debate político? Sim. Bem, primeiro que tudo, agradecer o convite e desejar as maiores felicidades ao projeto, agradecer a presença do Sérgio Oliveira, o Presidente da Câmara Municipal, e porque é que nós achamos que temos a capacidade de enfrentar o desafio. Primeiro que tudo, porque eu acho, pessoalmente, que reúno a competência para poder dar as respostas reais às necessidades da população do concelho de Constância. Por outro lado, porque eu, quando olho para o concelho, eu não olho para as freguesias, eu olho para o concelho. Estamos a falar de um concelho de baixa densidade, estamos a falar de um concelho com graves problemas de coesão territorial e de coesão social, e nós entendemos que temos a capacidade de dar resposta
para que internamente o Conselho se torne mais homogéneo e, simultaneamente, para que externamente consigamos reforçar os laços e as sinergias com os conselhos à volta. Muito bem. Eu proponho entrarmos num tema que é um tema atual, infelizmente atual, que tem a ver com o impacto económico do encerramento da fábrica da Tupperware em janeiro. Estamos a falar de cerca de 200 trabalhadores efetivos que foram despedidos. Obviamente que isto tem um impacto. 200 trabalhadores num universo de 4.000 pessoas. A Câmara Municipal, a Junta de Freguesia envolveram-se a tentar ajudar os trabalhadores. Deputados do PS também por Santarém exigiram medidas concretas ao Governo. O Ministério da Economia afirmou estar a acompanhar e, enfim, houve algum movimento à volta desta situação. Sérgio Oliveira, a Câmara e a Freguesia, a Junta de Freguesia, como eu disse, envolveram-se para apoiar estes trabalhadores. O que eu lhe pergunto é, concretamente, o que é que fizeram por estas famílias e que apoio estão elas a receber neste momento? Portanto, isso foi um processo, obviamente, que a Tupperware era o maior empregador do Conselho, portanto, e foi um processo difícil para o Conselho enquanto comunidade. Também é preciso dizer, e nós temos muita visão da região e não do Conselho, mas convém dar esta clarificação, dos 200 postos de trabalho de residentes do Conselho de Constância eram apenas e só à volta de 47, portanto todos os outros funcionários, trabalhadores da Tupperware eram de conselhos à volta de Constância. A Câmara Municipal procurou junto do Ministério da Economia que efetivamente assegurasse o cumprimento dos direitos que são dos trabalhadores, nomeadamente as indenizações. Procurámos o Fundo de Garantia Salarial, que ainda continua pendente e que nós temos estado, através dos vários elementos que temos, a fazer com Ou seja, isso ainda não está acionado e já estamos a falar desde janeiro. Foi acionado há relativamente pouco tempo, porque teve de decorrer o processo de insolvência normal, teve que haver uma Assembleia de Credores, todos esses processos que foram, a Assembleia de Credores, se a memória não me falha, realizou-se durante o mês de maio. Portanto, então, à data de setembro, que apoios reais estão já as famílias a receber? Portanto, as famílias tiveram encaminhamento prioritário no Centro de Emprego, sim, estão a receber o respectivo subsídio de desemprego por parte do IFP e o município disponibilizou às pessoas todos os apoios que têm normalmente, loja social, cantina social, portanto, mas nenhuma família até hoje que eu tenha conhecimento necessitou de recorrer a esse tipo de apoios. E também quero dar este dado que acho que é relevante. Se nós formos, apesar desta tristeza, que foi uma tristeza para o Conselho de Constância com o encerramento da Tupperware, se nós formos consultar os números do desemprego do Conselho de Constância, os últimos conhecidos, que são de julho, verificamos que o Conselho tem neste momento 115 desempregados. Pois, mas agora estamos a falar deste caso concreto. A maioria e o conhecimento do dia-a-dia, a maioria dos trabalhadores do Conselho de Constância, que é essa a realidade que nós conhecemos, que sofreram um processo de despedimento, neste momento conseguiram arranjar há aqui custos indiretos e há consequências indiretas. As famílias que não estão ainda com os apoios todos que disseram que iam entregar, mesmo por parte do Governo, mas há o impacto real na economia local, no comércio, nos restaurantes de Montalvo. Tudo isto tem um impacto social, sente-se muito. Sente-se algum impacto, mas não um impacto que provavelmente quem está exteriormente ao Conselho acha que teve. E posso dizer também que no dia 4 deste mês tenho já agendado uma reunião com um grupo empresarial que tem interesse em adquirir a Tupperware e instalar-se ali. É uma sinalização embrionária, portanto não quero aqui criar falsas expectativas, há um contacto nesse sentido. Se calhar para muitas pessoas já é um sinal de esperança. João Pedro do Céu, para além da crítica, que modelo alternativo de desenvolvimento é que a CDU propõe para a Constância, para que não se viva constantemente dependente destas multinacionais que são voláteis? Pegando só muito rapidamente, felizmente as pessoas são resilientes e muitas pessoas que foram despedidas da Tupperware neste momento conseguiram arranjar uma segunda oportunidade de emprego, embora, sobretudo as pessoas de maior idade, como é óbvio, não o conseguiram. Relativamente à empregabilidade no Conselho, primeiro que tudo, é preciso concretizar de uma vez por todas a ampliação do Parque Industrial em Montalvo, mas a ampliação do Parque Industrial em Montalvo não dá resposta a todas as necessidades de localização e de fixação empresarial. E, portanto, é necessário também na outra margem, e, portanto, na margem sul, criar as condições para termos um parque industrial que receba empresas de menor... E a CDU já elaborou um plano para essa questão? Isto está pensado, não é? E, como é óbvio, só pode ser executado se nós tivermos a capacidade de
de executar, mas está pensado. Se for eleito, executa isso se nos for primeiros eleito, meses se for eleito, nos primeiros meses, darei continuidade, e aqui tem que ter toda a frontalidade, darei continuidade ao projeto que neste momento está em desenvolvimento, que é a ampliação do Parque Industrial de... Projeto esse iniciado pelo Sim, PS. e portanto, como é óbvio, se o projeto está pronto, se está em fase de concurso público, é para avançar. É para avançar. Muito Simultaneamente, embora haja constrangimentos, porque, sobretudo, a margem sul do concelho tem um problema de pertencer à rede ecológica, à REN e por aí fora, há constrangimentos, mas é possível estudar para criar aí uma zona para fixar empresas. Vamos uma nota sobre este tema rápida, para dizer o seguinte: é preciso termos consciência que nós temos um instrumento de ordenamento do território que é o PDM de Constância. Como é óbvio. E para fazer um parque industrial em Santa Margarida, teria que se primeiro iniciar um processo de alteração do PDM, que é uma coisa que leva anos, não é em meia dúzia de meses. E em segundo lugar, primeiro temos um problema à montante para resolver. Qual é que seriam as empresas que se iriam fixar na margem sul sem termos uma ponte que desse garantias era para aí que eu queria... das acessibilidades à margem sul? Sérgio, tem sido uma promessa dos sucessivos governos do meu próprio partido e do PSD, que até hoje não foi cumprido. O Sérgio anda há 8 anos para fazer a ampliação do Parque Industrial de Montalvo sem constrangimentos de PDM. Isso não é, desculpe que diga, mas isso não é verdade. Não é o Partido verdade. Socialista iniciou o processo de ampliação da zona industrial de Montalvo com a aquisição do terreno em 2021. Sim. E nós tivemos que esperar, porque, como sabe, o município com a dimensão do nosso, sem recorrer a fundos comunitários, torna-se muito difícil conseguir executar obras. Tivemos que esperar que o novo quadro comunitário de apoio 2030 fosse assinado entre os órgãos, a Autoridade de Gestão, o Governo e a CIMD, para podermos apresentar a candidatura. Portanto, e como eu presumo que saiba, e tenho a certeza que sabe disto, o quadro comunitário 2030, os primeiros avisos que saíram foi durante o segundo semestre de 2024. E posso lhe dizer que a ampliação da zona industrial de Montalvo está neste momento em concurso. Eu percebi isso. Quer seja o Partido Socialista, quer seja outra força política a ganhar a Câmara Municipal no dia 12 de outubro, quando chegar à Câmara Municipal, provavelmente tem um processo adjudicado. Muito bem. Falou aí na ponte, e eu queria entrar nesse tema, porque a construção de uma nova ponte sobre o Tejo é uma reivindicação já bastante antiga, aliás, está prevista no Plano Nacional de Investimentos de 2030. Durante os seus mandatos tem defendido essa prioridade, mas a população continua a queixar-se de muitas limitações de mobilidade. Que passos concretos, pergunto, deu até agora e que garantias pode oferecer de que o projeto vai finalmente avançar? Repare, o processo da ponte sobre o Rio Tejo foi um processo, a ponte que lá temos era ferroviária, foi adaptada à rodovia na década de 80, foi um processo, a reivindicação da nova ponte começou ainda nos mandatos do Presidente António Mendes, nos mandatos da CDU, foi um processo... Mas não se consegue avançar muito, a seu ver, porquê? Que se arrastou, deixe-me só concluir, que se arrastou ao longo destes anos. Nos mandatos do Partido Socialista foi dado um passo importante, que foi a própria comunidade intermunicipal do Médio Tejo reconhecer aquele problema e reconhecer que tem que existir uma solução para aquele problema. Portanto, isso é um passo fundamental. Portanto, eu sou muito claro nisto. Eu sou candidato a Presidente de Câmara e exerço atualmente as funções de Presidente de Câmara. E para mim o interesse das populações está acima do interesse partidário. Portanto, eu acho, já disse em vários fóruns e continuo a dizer, o problema da ponte sobre o Rio Tejo em Constância não está resolvido por falta de vontade política dos dois principais políticos, dos dois principais partidos políticos que governaram Portugal nos últimos anos. Deixe-me equilibrar aqui a conversa. João Pedro Céu está cerca com o dobro do tempo até este momento. Enquanto outros partidos, outras forças políticas fazem da ponte sobre o Tejo, nova ponte sobre o Tejo, a sua grande bandeira, a CDU tem dado mais destaque a questões sociais e de serviços públicos. E a minha questão é: qual é a proposta então vossa para melhorar a mobilidade no concelho? Sim, a mobilidade seria melhorada a 100% se nós efetivamente tivéssemos o problema da ponte resolvido, que não temos. Que não está. Depois, o facto de que nós, CDU, não nos temos pronunciado relativamente à ponte. Não tem feito isso bandeira? Sim, mas temos feito bandeira, nomeadamente na Assembleia da República, onde isso tem sido levado à colação. E é evidente que é um dos principais constrangimentos à própria política que nós nos propomos de coesão territorial. É o problema da acessibilidade e a ligação entre a margem norte e a margem sul do Tejo. E aqui, concordo com o Sérgio, isto é um problema político
e é um problema que só pode ser resolvido nas instituições superiores. Agora, a grande questão é porque é que ainda não resolveram o problema da travessia do Tejo. Mas, se é verdade que a ponte representa um constrangimento, também não é menos verdade que não é porque nós temos uma ligação, ou seja, temos uma ponte. Claro. E os problemas da acessibilidade e da ligação entre a margem norte e a margem sul mantêm-se, e é uma coisa que é visível, basta falar com as pessoas, por exemplo, de Santa Margarida, que é a incapacidade da resolução de uma coisa tão simples, que é a definição de um transporte que permita que as pessoas, com alguma segurança, se possam deslocar da margem sul para a margem norte e com a confiança de que o serviço é prestado. Há algumas alternativas, nomeadamente no seio da CIMT, transporte porta a porta, transporte a pedido e por aí fora, só que não são coisas práticas e, portanto, é preciso negociar no seio da CIMT e marcar claramente na CIMT que é preciso encontrar uma carreira regular que ligue as duas margens e que faça com que... Portanto, essa é a vossa linha de orientação para a mobilidade. E vai ser. Ambiente, vamos falar de ambiente. Uma nota muito rápida. Muito rápida, porque está com muito mais tempo, eu tenho que equilibrar isto. Tenhamos consciência que neste momento, ponto 1, concordo, o transporte público no concelho e na região é insuficiente. Ponto número 1. Mas ponto número 2, é preciso que tenhamos consciência que o que existe está a ser subsidiado pela comunidade intermunicipal através dos municípios, porque mesmo o que existe, se não fosse esse subsídio à exploração, não existia, porque não é rentável para o operador. Pronto, então se calhar temos que mudar o paradigma e a relação com a comunidade intermunicipal do Médio Tejo no que diz respeito... Não é uma questão da relação com a comunidade intermunicipal do Médio Tejo. Então. O que diz respeito é que a operação não é rentável para um operador privado. E se reparar, como eu já reparei, a maior parte dos transportes que nós temos... Mas um operador público não é opção. As carrinhas vão vazias. Mas a opção da mobilidade das pessoas tem que ser uma bandeira nossa, claro, da autarquia. E é nossa. Bem, e a razão pelo... Eu vou-lhe dar um exemplo. Em muitos concelhos, na área da saúde, a política tem sido encerrar as extensões de saúde e concentrar tudo nas sedes do concelho. Exato. Em Constância não temos feito isso. Em Constância temos feito um esforço grande, precisamente porque reconhecemos que temos uma população envelhecida, que os meios de transporte são deficitários e temos feito o esforço de manter as extensões de saúde em funcionamento. Deixem-me agora interromper, porque senão já vamos com metade do tempo. A poluição do Rio Tejo, Sérgio Oliveira, tem sido uma das questões mais sensíveis em Constância, com impacto direto na qualidade da vida das pessoas, no turismo, na própria imagem do concelho. Os movimentos ambientalistas, como a Protesto, continuam a relatar episódios de descargas e exigir fiscalização. Em junho de 2025, declarou publicamente que os problemas da poluição no Tejo em Constância estavam resolvidos. E a minha pergunta é que medidas concretas tomou a autarquia para reforçar a fiscalização de forma a que possa garantir que este tipo de problemas não se volte a repetir? Sobre esse ponto eu queria esclarecer 2 ou 3 notas. Primeiro, quem tem a competência de fiscalizar do ponto de vista uma infração ambiental, a Câmara pode denunciar. Mas quem tem a competência para fazer é a Agência Portuguesa do Ambiente. A Câmara não tem competência de fiscalizar as infrações ambientais cometidas nos rios. Portanto, isso é uma competência da Agência Portuguesa do Ambiente e da CCDR ou do IUA-AMALOT. A Câmara pode dialogar com essas entidades para que... Pode, claro que sim, e pode denunciar, e pode alertar, é esse o papel de uma autarquia local. A frase que preferiu, que eu referi, que os problemas de poluição no Rio Tejo estavam resolvidos, diz respeito a um problema concreto de Constância. Os esgotos da Vila de Constância são tratados... Uma descarga que houve em 2000. Os esgotos da Vila de Constância são tratados através de um emissário que atravessa o Rio Tejo na etária do Caima. Um emissário que era assente em Estacaria, que foi requalificado em 2017 na presidência de quem me antecedeu ainda na Câmara Municipal. Quando chegámos à Câmara Municipal, rebentou uma vez, rebentou 2, nós reparámos, até que teve-se encontrar uma solução de fundo. E a solução de fundo foi, efetivamente, perfurar o leito do rio a uma profundidade entre 18 e 20 metros e passar um emissário, num investimento municipal de 300 mil euros. Portanto, eu, quando referi que os problemas da poluição no Rio Tejo em Constância estão resolvidos, dizia respeito àquilo que diz diretamente respeito à Câmara Municipal. No que diz respeito, que há muitas pessoas que às vezes abordam o problema da celulose, a verdade é que a celulose, não sendo advogado de defesa da celulose, porque nós sabemos separar bem as águas, sim, e quando temos que criticar, criticamos, e quando temos que denunciar, denunciamos, mas nós neste momento não temos nada que nos diga que a celulose está a contribuir para a poluição do Rio Tejo.
João Pedro Céu, qual é a sua posição face a estas polémicas ligadas à fábrica Caima e que soluções concretas propõe para proteger o Tejo? Relativamente à Caima, nós temos sobretudo um problema que é o problema do ruído, que afeta sobretudo a margem sul e a margem norte, que mais próximas estão da fábrica. E este problema é um problema que tem solução, que pôr barreiras acústicas que impeçam, e depois pode ser feito, por exemplo, com a plantação de vegetação, ok? E, por outro lado, a própria fábrica, ao cautelar o setor onde faz a trituração das árvores e a cautelar a saída do ruído naquele setor. Presumo que, se for eleito, vai impor... Não vou impor, mas irei... vai implementar. Irei conversar com a Caima e irei tentar arranjar uma solução para isso. Relativamente aos esgotos, o que o Sérgio disse é verdade e é a pura das verdades. Mas há outra questão que é preciso de ser atacada a fundo. Nós, neste momento, temos no Concelho um problema grave de saneamento básico. Temos um problema grave na distribuição da água, sobretudo em Santa Margarida, em algumas áreas de Santa Margarida, e isto implica fazer um investimento a este nível. E num concelho como o nosso, e eu sei que o Sérgio não concorda, ou pelo menos poderá ter mudado a opinião quanto a isso, para fazer um investimento num concelho como o nosso, só é possível através de endividamento e de recurso a fundos comunitários. E eu deixo já aqui muito claro, seja de uma via ou seja de outra, o problema do abastecimento de água no concelho tem que ser resolvido. Inclusivamente há condutas ainda em fibrocimento. Ok? Pronto. Por outro lado, nos esgotos, os esgotos também têm um problema grave, nomeadamente há coletores de esgotos que estão tapados pela vegetação e que ninguém sabe muito bem onde é que eles estão. Há problemas de vazamento de esgotos diretamente para o Rio Tejo, e ainda no ano passado, durante outubro, novembro, dezembro, a ETAR de Montalvo esteve a deitar os esgotos diretamente para o Tejo porque estava inoperacional. E para resolver questões destas, imagino que vai falar sobre isso, mas eu peço que seja sintético. Mais uma vez, é preciso muito dinheiro e muitas verbas, muitas delas têm que ser com fundos europeus, imagino. Claro. Mas estão a pensar nisso? Este problema está detectado, tem prazos para resolver isto? Eu queria dizer duas outras coisas muito cirúrgicas. Mas pode-me responder primeiro? Está a ser tratado. Portanto, consta do quadro comunitário de apoio. Mas tem prazos para atingir estas metas, resolver os problemas de saneamento básico? O saneamento básico. Há certas questões que o candidato da CDU acabou de firmar que eu desconheço, nomeadamente o lançamento de esgotos direto para o Rio Tejo. Desconheço isso. A ETAR de Montalvo teve problemas, como sempre teve toda a vida. Os equipamentos não são infalíveis e que foram resolvidos. Relativamente... Mas assume isso como uma prioridade para o seu mandato, caso seja eleito? Claro que assumo como prioridade. E o problema dos esgotos que nós temos em muitas condutas, nós temos o cadastro feito das infraestruturas em baixa. Nós sabemos onde passam as condutas de água e onde passam as condutas de esgoto. O problema foi que quando muitas das condutas que foram feitas atravessam hortas particulares e aqueles terrenos não foram expropriados, nem foi criada uma faixa de gestão para que a Câmara Municipal possa entrar e intervir. Mas eu quero dizer relativamente ao ciclo urbano da água muito rápido. Muito rápido. É verdade que Santa Margarida tem esse problema, com tubagens com 40 anos. É verdade que Santa Margarida tem ainda tubagens em fibrocimento. É verdade que nós substituímos nestes 8 anos uma conduta em Montalvo. Vamos iniciar a substituição de uma de fibrocimento em Santa Margarida, mas sabe que eu tenho que lhe dizer isto com frontalidade. Sabe que nós tivemos o ano passado, por esta altura, um número atípico de rupturas de água na localidade da Portela, nomeadamente na zona baixa do Cardal e do Enxertal. E no estudo hidráulico que encomendámos para nos detectarem as anomalias e as correções que íamos fazer na rede, descobrimos um estudo feito pela EPAL em 2007, repito, em 2007, em que já estava detectado o problema que existia na rede. Devia haver uma separação, uma conduta gravítica, que é aquilo que vamos fazer e que está em fase de adjudicação, e ao mesmo tempo pôr apenas a zona alta e a zona alta de Valdemestre e a zona alta da Portela com bombagem hidropressora. Muito Portanto, bem, só para terminar, e dizer o seguinte, eu não consigo entender, repare, nós devemos estar na política e eu estou, porque nasci no Concelho e conheço as pessoas desde que me lembro, a dizer a verdade às pessoas. Eu percebo que a sua opção, a nossa opção, nós também já fomos à banca para fazer obras neste mandato. Agora, dizer
que para substituir a rede integral em Santa Margarida irá à banca, eu não sei como. Nós estamos a falar de um investimento para substituir a rede completa em Santa Margarida de 4 milhões. O senhor tem um limite de endividamento de 2 milhões e 700 mil euros. Vai infringir a lei para ultrapassar o limite de endividamento da Câmara Municipal? Eu acho que deixei claro duas alternativas. E como é óbvio, juntando as duas, tudo é possível. Muito bem, vamos agora passar para o último tema e não sei se teremos tempo para devolver ao Sérgio Oliveira, uma vez que ocupou a maior parte do tempo, que tem a ver com saúde e serviços públicos. Nos últimos meses, os utentes do Centro de Saúde da Constância enfrentaram graves dificuldades de contacto, sobretudo os mais idosos que vivem fora do concelho. O Centro de Saúde esteve mais de 40 dias sem comunicações telefónicas, a situação esta, aliás, denunciada pela oposição, considerada inaceitável. Pergunto, João Pedro Céu, o que dizer às pessoas que se sentem abandonadas pelo Executivo numa situação como esta? Eu compreendo. Quando eu ando no terreno e falo com as populações, o problema do médico de família e da prestação de cuidados primários de saúde vem sempre à baila. E uma das coisas que eu digo, e sou frontal, é que eu, enquanto Presidente da Câmara, não consigo resolver o problema do médico de família, porque o problema do médico de família é um problema que me transcende. Agora, o que é um facto é que nós neste momento temos apenas um médico de família em todo o concelho. Depois temos outras soluções que oneram a Câmara. Por favor. E o que nós pretendemos é exercer junto do Poder Central uma pressão no sentido de resolver efetivamente o problema. Nós precisamos de médicos de família, até porque o problema da falta de acessibilidade e da falta de mobilidade das pessoas idosas obriga-nos a ter as extensões de saúde abertas, mas com médico de família. Muito bem, o nosso tempo voou, não peço-lhe imensa desculpa. Não vou poder, portanto, temos timings exatos para estes debates, temos que respeitar as regras do jogo. Eu espero que, de alguma forma, esta conversa entre estes dois candidatos tenham ajudado na sua decisão de voto no próximo dia 12. Foi bom tê-lo desse lado e por aí fica bem.